Você já teve sangramento na urina? Esse é um sinal muito importante que não pode ser ignorado. Hoje a gente vai contar a história de um paciente de 68 anos que apresentou sangramentos recorrentes via urinária. Então eu me chamo Paulo Maron, sou médico urologista, estou aqui com minha amiga doutora Samira Posses. E Samira, conta um pouco do caso clínico desse paciente, um homem de 68 anos que chegou no seu consultório com uma história de sangramento pela urina, chegou desesperado, normalmente é assim, né? De fato, né? O sangramento, o vermelho vivo na urina, a primeira vez, é um quadro bem assustador para o paciente, muitas vezes traumático. Esse paciente, ele nunca teve tantos sintomas urinários. Acordava uma ou duas vezes à noite, ocasionalmente. O jato, ele ficou um pouco mais lento a partir dos 50 anos, mas nada que o incomodasse tanto. Entretanto, depois de fazer uma atividade física, ele fez uma corrida de rotina. Ele chegou em casa e na primeira micção apresentou um sangramento vermelho vivo com eliminação de coágulos. Isso levou a procurar o consultório, se hidratou bastante, mas ficou bem assustado diante do quadro e relatou aí sua preocupação. Nós de imediato começamos a investigar o quadro. Diante dessa situação, a gente sempre precisa levantar o histórico do paciente, os antecedentes pessoais. É importante a gente perguntar sobre hábitos de vida, como tabagismo, sobre trabalhos, manipulação com produtos químicos, né, Paulo? Porque uma das principais hipóteses nessa idade pode ser o tumor de bexiga, né, o câncer de bexiga, mas graças a Deus esse paciente foi diagnosticado com uma doença benigna, o aumento benigno da próstata, a hiperplasia prostática benigna, depois de uma série de exames complementares, como ultrassom, PSA, urina. A gente fez de prontidão esse diagnóstico e por ter apresentado novos sangramentos recorrentes, ele acabou tendo uma indicação de intervenção cirúrgica. A gente quando fala de sangramento no trato urinário, sangramento da urina, a gente sempre tem que levantar a lebre aí de alerta. A primeira, segunda e terceira hipótese, um câncer na bexiga. E por isso que essa investigação clínica é muito importante. A gente faz, além disso, os exames que a Samira comentou e, por fim, a gente tem que fazer um exame de cistoscopia, olhar por dentro, mesmo que não tenha sido visto nenhum tipo de alteração na bexiga. Só que como esse paciente tinha todos os exames normais, ele continuou tendo o sangramento recorrente e a única suspeita que ele tinha a princípio era uma próstata de 80 gramas que tinha uma área central chamada de lobo mediano, que muito comumente pode ter sangramentos de pequenos vasinhos dessa parte. Então, ele pode ter sangramentos repetidos. Independente disso, a gente vai, então, propor o quê? Uma observação, olhar a bexiga por dentro, uma endoscopia da bexiga, para ter certeza, primeiro, que ele não tem nada nessa bexiga e, de imediato, a gente já trata essa próstata que está causando esses sangramentos, né? Nesses casos, né, Samira, uma próstata de 80 gramas, quais são os métodos de tratamento que a gente pode pensar, já que é uma próstata grande e é um paciente que não tem tanto sintoma assim? Certo, uma próstata de 80 gramas já não é uma próstata tão pequena. Então, boa parte daquelas técnicas minimamente invasivas, MISTs, a gente já pensa em não fazer para esse paciente. A gente pensa em ser mais resolutivo quanto à desobstrução urinária desse paciente, pensando que ele tem 68 anos e vai ter uma expectativa de vida longa. A gente quer deixar o paciente livre da doença por pelo menos, no mínimo, 10 anos, 10, 15 anos, quanto mais melhor, ou definitivamente. Pensando nisso, a gente tende a pensar nos tratamentos de enucleação, né, Paulo? O HoLEP aí é um tratamento que está muito em voga, muito resolutivo. A gente pensa em fazer as adenomectomias, né? A gente pode lançar a mão aí da cirurgia minimamente invasiva por cirurgia robótica e a gente pode pensar também no laser verde, no green laser. Importante a gente lembrar que a decisão a respeito da técnica desse paciente, a gente levou em consideração que ele é um paciente antiagregado, é um paciente cardíaco, cardiopata, já tinha stent prévio, tinha um infarto agudo, teve um infarto agudo do miocárdio há 5 anos atrás, era usuário de AS, o antiagregante plaquetário. A gente tinha algumas restrições quanto a suspender essa medicação, então ele precisou operar em vigência do AS e a gente acabou optando pela eletrovaporização da próstata com laser green light, que é um excelente método para paciente aí que usa anticoagulante ou antiagregantes plaquetários, né, Paulo? Vale a pena chamar a atenção para esse ponto, né? A gente tem várias opções de tecnologias novas, felizmente, para tratar esses homens.
E realmente o laser, né, o green light, ele tem o seu lugar especialmente nesses pacientes. A gente pode até fazer outras técnicas nesses casos, mas de longe assim o green light tem uma segurança enorme, né, e a gente vai trazer aí realmente uma resolução do problema desse paciente. E tecnicamente, né, você que participou da cirurgia ativamente sendo a cirurgiã, conta pra gente como foi o intraoperatório, aquela parte central da próstata, o lobo mediano. Era algo que chamava atenção no intraoperatório? Isso. Esse lobo mediano é uma estrutura que ela cresce para dentro da bexiga, obstruindo a luz da uretra. Essa obstrução é uma obstrução anatômica, né? Uma obstrução mecânica que a gente não consegue resolver só com medicação. A gente precisa vaporizar, a gente precisa reduzir esse lobo mediano. Tinha um abaulamento mais ou menos de uns 2 centímetros da próstata para dentro da bexiga, o que causava obstrução, e a próstata por si só já é uma glândula muito vascularizada, né, Paula? Ela é uma glândula rica em vasos sanguíneos. A grande vantagem do laser nessa cirurgia é que, junto com a vaporização, ele coagula esses vasos sanguíneos. E a gente tem, no final da cirurgia, um sangramento mínimo. O paciente, ele consegue, muitas vezes, ir de alta dentro de 5, 6 horas no mesmo dia da cirurgia. Pois aí, para finalizar, né, a gente olhou a bexiga desse paciente e, de fato, não tinha nenhuma alteração, nenhuma suspeita de câncer, felizmente. Então, foi só realmente o tratamento da próstata que estava inchada ali, crescendo para dentro da bexiga. Então eu queria chamar a atenção mais uma vez para você, se você tem um sangramento na urina, você precisa ir no urologista para fazer uma investigação completa. Pode ser coisas simples, como por exemplo pequenas infecções, inflamações, até casos mais complexos, como por exemplo tumores na bexiga ou então o crescimento da próstata causando problemas. É, isso mesmo, é mandatório, a gente precisa investigar, o sangramento é um sinal de alarme, a gente precisa investigar tanto o trato urinário alto, né, rim, ureter, como o trato urinário baixo, próstata, bexiga, uretra, o paciente ele deve ser todo rastreado, né? Pois é, pessoal, então continuaremos por aqui trazendo informações urológicas. Se você tem interesse em entender um pouco mais do universo da urologia, continue seguindo nossas redes sociais, nossos canais para mais informações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!